Boa noite! Está iniciando o programa Esporte na TV. Como ficou muito grande e muito boa a entrevista com Mauro Klein, tivemos que dividi-la em duas partes. Hoje, então, com vocês, acompanhem a segunda parte. Estamos de volta com o programa Esporte na TV, nesta quarta-feira, com a minha co-apresentadora, Adriana Ros, está apresentando, e com a grande honra de estarmos conversando com o Mauro Klein, meu ex-colega, e hoje um dos grandes promotores das atividades físicas para as pessoas que possuem principalmente a questão de terem uma deficiência. Mauro, explica para nós um pouco mais, até para o telespectador entender, como é que funciona a Leme, como é que ela foi criada, aonde ela funciona, para que as pessoas tenham essa noção. Sim, bom, a Leme foi criada no intuito de trazer informação para as pessoas, né? Então, lá no começo, quando, digamos assim, um cadeirante foi visitando o outro, a gente viu que a gente precisava trazer essa informação para as pessoas que viessem a ficar numa cadeira de rodas, né? Então, a gente fundou a Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul. Por que lesados medulares? Porque, assim, são aquelas pessoas que até hoje caminhavam, né, e não caminham mais. Então, elas tiveram uma lesão, elas adquiriram uma lesão. Não é uma pessoa que nasceu com alguma deficiência, né? Então, muitas vezes a pessoa que nasceu, ela já se acostuma e já vai se adaptando mais fácil. Agora, tu caminhar até hoje, a partir de amanhã não caminhar mais, é um pouquinho mais complicado. Então, a gente viu a necessidade de trazer informação para as pessoas, né? Aí a gente começou a se reunir na garagem da casa do Luciano. Então a gente se reunia lá, conversava e tal. E aí a gente viu a necessidade de ter uma associação, de ter um local próprio, né? Aí um dos nossos associados ali, o fundadores, que era o Jorceno, ele era fiador de um rapaz, de uma oficina, no caso, que tinha no galpão lá. E aí a gente pensou, ele disse, cara, o cara tá saindo de lá, podemos pegar aquilo lá. A gente pegou um galpão enorme, onde a Leme é até hoje, né? E a gente entrava de carro lá dentro, a gente não sabia por onde começar, né? Então a gente entrava de carro lá, tinha duas mesinhas, fazia uma reunião, dizia, cara, vamos ter que começar por algum lugar, né? E aí o Luciano tinha um irmão que era padre, que era da Sociedade Antônio Vieira de Porto Alegre. E eles se comoveram com a nossa causa, né? E nos propuseram um valor mensal por 12 meses. Olha, a gente vai ajudar vocês por 12 meses com valor até vocês organizarem a associação. Daí, naquela época, fizemos um projeto com a Prefeitura de Novo Hamburgo, onde compramos os primeiros equipamentos, aonde a Leme começou. A Leme, esse ano, vai fazer 18 anos em novembro, e desde então a gente nunca cobrou por nenhum atendimento. Todos os atendimentos na Leme de fisioterapia, psicologia, na parte da assistência social, o pessoal que joga basquete, o pessoal que joga bocha, o pessoal que anda com as handbikes, ninguém gasta nada. Né? É tudo inteiramente grátis. E daí o que a gente faz? A Leme, para sobreviver, depois desses nossos alavancadas que tivemos aí com esse pessoal que nos ajudou, a Leme começou a promover outros eventos, né? Então a Leme começou a promover um baile, a gente trabalha todos os anos lá na Expo Classic, a gente cuida da bilheteria, a gente participa do meio frango da Ocean. Agora, fazem 2 anos, estamos participando do meio frango da Killing. Então, assim, a gente atua em eventos pontuais para arrecadar fundos para a Leme, né? Para justamente não cobrar dos associados. E não são eventos pequenos, pelo que tu me citou, todos eles são grandes eventos de cada dessas entidades, né? Até para comentar um deles, assim, que nos chamou bastante atenção, né? O pessoal da Veteran Car, que promove a Expo Classic, eles estavam se incomodando com bilheteria, então eles terceirizavam a bilheteria. Aí, quando eles nos procuraram, eles disseram, olha, a gente queria dar um valor para ajudar a entidade de vocês e vocês poderiam colocar os familiares de vocês para trabalhar lá. Aí nós dissemos, não, peraí, nós não vamos colocar os familiares, nós vamos trabalhar lá, sabe? E aí, no primeiro ano, a gente pegou estacionamento e bilheteria, Cláudio. Eu trabalhei lá, só que ia trabalhar na chuva. Ali na FENAC? Assim, Isso? Ali na FENAC. Um guarda-chuvazinho com uma caixinha de sapato, cobrando estacionamento. O pessoal lá
cobrando bilheteria. E aí, no outro ano, daí tinha aquelas casinhas de guarita, sabe? Aí, Sim. só que a cadeira não ficava na posição, tu ficava virado. Tipo, cara, a gente passou um bocado lá, sabe? E aí, por último, eles terceirizaram o estacionamento e nos deixaram só na bilheteria. Só que eu acho que devem fazer, eu acho que 8 ou 10 anos que a gente já trabalha para eles, é meio que automático, já de um ano para o outro, né? E a gente viu, assim, a necessidade de engajamento dos associados, sabe? Eles já perguntam, quando é que vai ser Expo Cacique de novo? Que eles querem lá nos ajudar, né? E aí a gente conseguiu trazer essas pessoas também para nos ajudarem lá e se sentirem úteis, né? Em ajudar a Leme trabalhando na Expo Cacique. Então, assim, daí a Leme, ela até hoje trabalha da mesma maneira, né? A gente tem hoje funcionários, são 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, uma secretária executiva, 2 fisioterapeutas e uma pessoa na limpeza, né? Então, a Leme, ela foi se tornando grande, né? A gente até às vezes pode dizer que, infelizmente, né? Porque a gente tem tido casos quase que mensais de pessoas que venham a ficar numa cadeira de rodas, né? Então, esse acolhimento que a gente precisa fazer com as pessoas, com os familiares, né? Isso é, digamos assim, essa parte que a pessoa vem até a Leme, quando ela entra na Leme, ela vê todo mundo em cadeira de rodas, ela vê que não é só ela. E outra coisa, tu parar num aparelho ali do lado de um cadeirante, tu já vai trocando informações. Cara, como é que tu te transfere para o carro? Eu entro, eu coloco primeiro as pernas. Aí o outro diz, não, eu sento no banco primeiro. Então, essas informações, assim, que a gente vai, que eles vão trocando entre eles, sabe? Isso aí É a não tem realidade, né? Isso, é. Então, isso não tem preço, sabe? Essa informação, é trazer a informação, sabe? E a Leme hoje, ela tem equipamentos lá, por exemplo, que nenhuma clínica tem. Porque a gente tem vários equipamentos onde o cadeirante ele vai lá e ele fica de pé, né? Onde ele vai lá e ele pedala sozinho, então ele encosta no aparelho, ele amarra as pernas ali, ele mesmo pedala, sabe? E esses equipamentos são caros para as fisioterapias convencionais adquirirem, né? As Então clínicas a em gente tem geral. tudo lá à disposição, exatamente, uma clínica Vocês em geral. conseguem focar para esse tipo de trabalho, né? Exatamente, e até porque, né, Cláudio, uma fisioterapia particular hoje, o mínimo é R$50, né? Mínimo. Então, ir lá na Leme tu não paga, né? Se tu olhar, por exemplo, o nosso caso, a gente precisa de fisioterapia pro resto da vida, né? Então, tu precisa fazer no mínimo 2 por semana para tu te manter ativo, né? Então, a pessoa que não tem uma condição financeira estável, ela não consegue fazer. Então, a Leme disponibiliza isso, né? E outro fato importante da Leme é que lá nós não temos horário. Então, assim, ó, se tu chegar lá de manhã, ficar de pé, pedalar, tu pode olhar jornal, olhar um filme, tu pode passar o dia inteiro na Leme, sabe? Conversar com outras pessoas, né? Não é que nem numa clínica que tu vai ali, fica 40 minutos e vai embora. A Leme não, ela já disponibiliza toda essa interação social também com os outros cadeirantes que vão trocando informações, né? Que vão vendo como funciona. E é feita uma triagem para entrar na Leme. Como é que vocês... como é que... chegou um cadeirante lá, como é que vocês selecionam? Ou é qualquer um? Na verdade, assim, ó. Na verdade, assim, a Leme, além dos eventos, para a gente se manter, a gente tem um convênio com a Prefeitura de Novo Hamburgo na área da assistência social, não da área da saúde. A sede é Novo Hamburgo, certo, né? Exatamente. A Leme é de Novo Hamburgo, na Rua Saldanha Marinho 291. Aí, como é que funciona? Como a gente tem esse convênio na área da assistência social de Novo Hamburgo, as patologias que não são lesão medular, elas são atendidas só para o público de Novo Hamburgo, em dias diferentes, nas quartas e nas sextas. Nas terças e quintas, onde a Leme atende lesão medular, a gente atende de qualquer cidade do Rio Grande do Sul, aonde qualquer pessoa pode se associar à Leme, sem custo nenhum, ela só tem que ter o deslocamento até lá. Ela que a maioria das vezes, é a única coisa. Exatamente, a maioria das prefeituras já leva. Porque nós aqui na região, além da Leme, só tem a CADEF em Porto Alegre, né? Em Canoas, que também atende as pessoas com deficiência. Então, assim, se tu tem condições de ir de carro, beleza. Se tu não tem, tu vê com a tua prefeitura da tua cidade e tu pode ser encaminhado para a Leme. Qualquer pessoa com lesão medular, a gente atende em terças e quintas. E por que eu digo assim, pessoas só com lesão medular?
Porque a pessoa que tem uma deficiência de outra patologia, normalmente eles precisam de um atendimento individual. E como a gente só tem 2 fisioterapeutas e a demanda às vezes é de 10, 15, 20 pacientes assim por turno, o que os nossos fisios fazem? Eles vão ali, auxiliam a pessoa a ficar de pé, enquanto ela fica de pé, ele auxilia a outra pessoa a ir no outro equipamento, auxilia o outro a fazer musculação. Então, a gente vai auxiliando na medida do possível com os 2 fisioterapeutas, né? Então, as outras patologias, por exemplo, elas precisam de um atendimento individualizado. Então, esses a gente só pode atender de Novo Hamburgo em quartas e sextas-feiras, né? Certo. Eu queria fazer ainda mais uma pergunta depois a Adri. Infelizmente, o horário está correndo, né? Mauro, essa entrada, porque assim, a gente já falou um pouco no primeiro bloco, mas eu sei porque acredito que o número de sócios é um número bem grande para poder dar conta de todos esses eventos e também da participação esportiva. Como é que vocês fazem esse link para a pessoa que tem a questão de ser lesado na questão da medula para o esporte e ela saber que isso existe dentro da Leme? Bom, a gente faz assim, né? A pessoa, quando ela é encaminhada para a Leme, num primeiro momento ela vai fazer as fisioterapias na Leme, né? Então, daí ela estando na Leme, a gente vai apresentar para ela o basquete, vai apresentar para ela a bocha, né? E também agora a gente tem alguns triciclos lá na Leme, onde a gente faz uns treinões, né? Então, o que acontece? Os treinos são em Campo Bom, no ginásio, né? O que a gente faz? A pessoa quer ir conhecer o basquete, a gente encaminha ela para lá. A gente tem algumas cadeiras sobressalentes agora lá sobrando. Então, a pessoa vai para a cadeira e aí ela vai jogar. O treinador vai dar umas coordenadas para ela ali para ver se realmente é isso que se ela vai gostar, se ela vai ter confiança, se ela vai ter firmeza, né? Porque no começo é bem complicado para tu conseguir te adaptar na cadeira, né? Então, assim, a gente dá oportunidade para várias pessoas, para todas as pessoas que vierem na Leme, se quiserem praticar algum esporte, né? Agora, se vai dar seguimento ou não, vai depender muito dela também, daí, né? Perfeito. Adri? Mauro, como é que é o Mauro atleta e o Mauro empresário? Como é que tu tá administrando isso? Na verdade, assim, ó... falei com a tua mãe semana passada ainda, a gente esteve ali na tua vizinha. A gente sabe que a tua empresa hoje é uma empresa que eu prezo muito, é de renome, é de respeito, né? E não deve ser fácil. Sim. Na verdade, assim, ó, eu fui por 6 anos presidente da Leme, né? Hoje eu sou vice-presidente. E aí, quando eu assumi a presidência, eu conversei com as minhas irmãs. Olha, todas as quintas à tarde eu vou estar na Leme, então eu não vou estar na empresa, né? Então, durante esses 6 anos, eu fui todas as quintas-feiras lá, me dediquei à Leme, todos os compromissos, as visitas, as coisas, a gente já agendava lá na quinta tarde. E aqui na empresa eu faço assim, ó, todos os dias de manhã cedo eu faço as minhas coisas. Então, toda semana eu vou 2 vezes por semana na academia, 2 vezes por semana eu vou na fisioterapia e só as quintas que eu tenho livre na parte da manhã. E daí eu procuro andar de bicicleta na parte da tarde quando dá tempo, né? Então, assim, ó, eu saio de casa, faço as minhas atividades e daí eu volto para a empresa. Então, eu trabalho o dia todo, né? E fora isso, daí, final de semana, quando tiver evento, alguma coisa. Que os torneios de basquete, todos eles eram em sábados, então era bem tranquilo, né? E os treinos também, a gente treinava na quarta, final da tarde e no sábado de manhã. Então, tem como conciliar tudo, sabe? E, além disso, né? Além de ser vice-presidente da Leme, eu sou secretário de uma associação das agências de viagem, sou secretário da diretoria da igreja e também faço parte do conselho escolar da Escola São Mateus, né? Então, eu acabo me envolvendo um pouquinho, então tem uma reunião praticamente por semana. Então, mas olha, eu adoro isso, sabe? Ficar envolvido, ficar, assim, correndo atrás, né? Eu gosto de estar nativa, né, Mauro? É só se organizar. Sim, só se organizar. Isso. Horário a gente tem. Mauro, acho que agora eu vou só, não ia tocar, mas quando tu citaste a data do teu acidente, foi quando eu estava me recuperando do meu, né? Exatamente na mesma época, 2000, né?
E o que é mais importante, que tu demonstraste, principalmente nessa fala, a gente está tendo que encerrar o programa, a questão da resiliência e buscar sempre a proatividade para as coisas. E dentro desse detalhe, eu queria que tu fechasse citando como foi essa tua corrida, esse teu treinão do final de semana e uma mensagem final para nossos telespectadores do Esporte na TV. Então tá bom. Essa questão do treinão começou assim. Um dia eu vi uma postagem do Gabriel, esse tetraplégico lá de Três Coroas, né? Ele desceu São Chico, né? Mas só desceu. Aí um dia eu disse para ele: ô Gabriel, quando tu fizer de novo, me convida que eu vou junto, né? Cara, e aí assim, ó, uns 30 dias antes do treinão, ele me ligou: ô Mauro, vamos fazer um treinão aí final de semana? Vamos. Aí eu pensei que ele ia fazer Gramado Três Coroas, né? Aí ele disse: não, mas daí não dá porque é só 15 minutos, não vai ter graça, vamos sair de São Chico. Beleza, né, cara? Eu liguei para 2 amigos meus, o Yuri aqui de Sapiranga, que também é um paraplégico, e liguei pro Adilson, que é o meu parceiro de Campo Bom, que também é um paraplégico. Ô, Adilson, Yuri, o Gabriel nos convidou, vamos? Ele, vamos? Então tá bom. Aí, como eu te comentei, né, um sábado anterior, eu pensei, vou lá dar uma olhada no trajeto, né? E eu vi que tinha muita subida e descida, né? Tanto é que a gente desceu por Três Coroas, eu parei na casa do Gabriel. Ô, Gabriel, cara, tem bastante subidas. Não, mano, vai dar certo, vamos, nós vamos levar corda se não dá. E aquele apoio dele, sabe? Aquela força dele me deu mais força ainda, né? Tanto é que assim, né? Eu saí com o pensamento de casa que eu não ia cumprir o trajeto. Sabe? Que eu ia precisar ajuda, mas eu ia igual. Eu ia no peito e na raça. E aí a gente se organizou, foi muito legal. Foram 5 handbikes, né? Aí foi mais o Marlon de Canoas que foi conosco. Foram 8 bicicletas e aí mais 5 carros de apoio. Então a gente organizou digamos, um grupo assim, mesmo. Um treinão bem show, né? E aí assim, a gente andou sempre em cima do asfalto, porque a metade do lugar não tinha acostamento. Fomos com bastante segurança, foi muito legal, sabe? E assim, ó, para mim foi uma superação. Foi muito legal, sabe? Eu nunca tinha andado tantos quilômetros, deu 64 quilômetros. E a descida de Gramado, tu andar 73 km por hora com a bicicleta, aquele ventinho na cara, para quem era motociclista que nem eu, sabe? Pá, imagina. Foi a recompensa de todo o esforço, sabe? Então, assim, né, Cláudio e Adriana, deixar uma mensagem que eu sempre digo que se eu vou dar uma palestra, eu não vou porque eu não sou palestrante, né? Mas quando eu vou contar a minha história para alguém, eu sempre digo assim, ó, Deus me deu uma oportunidade de viver estando numa cadeira de rodas, sabe? Então, eu tinha 2 oportunidades. Ou eu morria ou eu ficava numa cadeira de rodas. E eu, né, Deus me deu a oportunidade de estar numa cadeira de rodas. Então, assim, o que eu puder ajudar as pessoas, o que eu puder passar a minha experiência para as pessoas, não me custa nada, sabe? Para mim é prazeroso. Que nem o Yuri aqui de Sapiranga, faz 1 ano que ele está na cadeira e ele encarou com o nosso desafio, sabe? Então, essas coisas, assim, me motivam, né? Quando eu falo para as pessoas que eu estou 20 anos, eles já se apavoram, assim, né? Mas para mim foi como se